No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo vai conseguir fugir pelo telhado e conseguirá então ligar para Renata e para o Carlos. O fazendeiro vai contar toda a verdade, que ele caiu numa cilada nas mãos do Augusto e que foi o bandido que quis matar ele para impedir que ele se casasse com a Renata. A mocinha ficará completamente paralisada com tudo que está ouvindo. Carlos ficará chocado em saber que Augusto foi capaz de mandar matar o Jerônimo. O bandido que se prepare, pois agora todos já sabem da verdade. A máscara do Augusto caiu literalmente, e até Renata agora já sabe que ele não presta. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Renata vai descobrir pela boca do padre Antônio que Marina e Jerônimo não estão juntos e que o marido dela nunca abandonou ela para fugir com a médica. Renata ficará em choque ao ouvir isso da boca do Antônio. Ele conta que ele ficou nervoso e foi atrás da Marina e exigiu para falar com o Jerônimo, mas que nesse momento ele descobriu que Marina vive sozinha ali na cidade e que ela e Jerônimo nunca fugiram juntos, e que por sinal Marina ficou muito nervosa em saber que o pai dos filhos dela está sumido. Renata ficará completamente paralisada em saber que o esposo dela nunca abandonou ela como ela havia pensado. Ela pensa para ela mesma que Manuela e todos na fazenda estavam certos. Mas o pior vem por aí. Antônio revela para a mocinha que Marina acusou uma pessoa de ter dado cabo da vida do Jerônimo ou tentar afastar ele da Renata. A mocinha ficará preocupada e pergunta quem que Marina acusou. Antônio revela que é o amiguinho da Renata, o ex-namorado dela, ou ex-noivo, que Renata nunca poderia ficar longe dele. Ela não entende aonde que Antônio quer chegar. E Antônio fala que o ex da Renata, o noivo dela, o Augusto, que vivia para cima e para baixo com a Renata, mesmo com o Jerônimo não gostando de ver isso. Renata nunca quis ouvir o marido dela, mas que Marina afirmou que Augusto não presta e que por sinal pediu uma vez para Marina se aliar com ele, para separarem Renata do Jerônimo, e que Marina falou que provavelmente foi Augusto o culpado pelo sumiço do fazendeiro. A mocinha ficará completamente paralisada e vai cair em si, pois seu esposo sempre alertou contra o Augusto, mas que ela nunca deu ouvido para ele. E não é que nesse exato momento, Jerônimo vai aparecer bem vivo. Ele conseguiu fugir do cativeiro onde ele estava preso por Augusto e foi encontrado por uma senhora que está cuidando dele. O fazendeiro está muito machucado e muito mal, pois Augusto mandou matarem ele, mas que ele conseguiu sobreviver e fugiu do cativeiro pelo telhado. Uma senhora que está cuidando dele fala que não chegou a hora desse homem, pois ele está lutando pela vida. Depois, na fazenda, todos vão descobrir que Jerônimo realmente nunca fugiu com a Marina e que ele está desaparecido. Renata vai ligar então para o Carlos e conta que eles estavam todos equivocados, na verdade ela, pois todos na fazenda sempre falaram que Jerônimo jamais faria uma coisa dessa, fugir com a Marina. Eles então falam que vão agora mesmo na polícia ali do povoado para darem parte do sumiço do fazendeiro. Renata avisa para tomarem cuidado com Augusto e que se ele se meter no meio para querer ajudar, que todos rejeitem a ajuda dele, pois ele é o suspeito de querer matar o Jerônimo para separar ela do seu marido. Carlos fala para Renata que ele nunca gostou dessa situação, pois Augusto sempre foi o ex da Renata e ela ia se casar com ele, e que Jerônimo nunca gostou dele e que mesmo assim Renata vivia com ele para cima e para baixo, como se fossem melhores amigos. Já Jerônimo não poderia ficar perto da ex dele, Marina, pois Renata não gostava disso, mas que ela sim poderia andar com Augusto para cima e para baixo. E olha só o que aconteceu. Agora ele é o culpado pelo sumiço do fazendeiro. O rapaz, que é neto da senhora, fala para ela não perder tempo, pois pelo jeito esse homem vai morrer. A mulher fala que eles devem avisar a polícia, pois eles encontraram esse homem assim caído no chão,
pois tentaram matar ele, que a essa altura deve estar à procura dele a família dele. Deve estar muito preocupados. Já Renata está muito nervosa pensando o que pode ter acontecido com o seu marido. Nesse exato momento, Antônio fala para Renata que eles devem avisar a polícia, pois algo de ruim aconteceu. Renata ficará em choque e vai se recordar que realmente Jerônimo sempre falou para ela se cuidar do Augusto, mas que ela nunca confiou nele. O padre fala que Marina afirmou que uma vez Augusto pediu para elas se aliarem para destruir a relação da Renata com o fazendeiro, mas que Marina nunca aceitou porque ela amava Jerônimo de verdade e que ela só queria o fazendeiro do seu lado, se ele quisesse por conta própria. Constanza ficará nervosa e fala que ela nunca confiou nesse tal de Augusto, pois ele sempre se mostrou ser duas caras, e que todos ali percebiam que ele não valia nada, pois parecia ser um deslavado, e que só Renata mesmo para cair na conversa do bandido marginal, e fala que a sobrinha tem o dedo podre. Regina, preocupada, fala que Jerônimo sempre avisou a Renata para ficar longe do Augusto, pois Jerônimo tinha sempre as provas de que Augusto era um bandido marginal, mas que Renata nunca quis acreditar no esposo dela e acreditou no bandido do Augusto, e que agora olha só o que está acontecendo, e que tudo isso foi porque Renata colocou Augusto dentro da casa deles. Assim o bandido ficou sabendo do casamento do Jerônimo com a Renata e sequestrou o Jerônimo. Nesse momento a mocinha então fala que ela vai consertar o erro dele e que eles vão encontrar sim Jerônimo com vida. Manuela fala que Renata é culpada por tudo que aconteceu com o Jerônimo, pois se Augusto realmente quis matar ele, a única culpada ali é a Renata, pois ela trouxe o bandido para dentro da fazenda, pois Jerônimo nunca foi amigo do Augusto, ao contrário. E nesse momento Marina vai falar com seu tio. Ela fala pro padre que ela garante que ela não fugiu com o Jerônimo e que não sabe o que se passou com ele. O padre revela para Marina que foi o Saul quem mentiu tudo isso e que provavelmente Saul está por detrás do fato acontecido com o fazendeiro. Marina vai alertar então seu tio que ali o único suspeito é o Augusto e que provavelmente Saul está aliado com Augusto por dinheiro, pois os dois bandidos são marginais e que seriam capazes sim de tudo por dinheiro, e que Augusto é apaixonado pela Renata e que não queria ver Renata se casando com o Jerônimo e que planejou então dar um sumiço em Jerônimo. O padre revela para a sobrinha que Aníbal procurou ele e contou num segredo de confissão que ele estava realmente desconfiado do Augusto, pois ele viu no computador do marginal algumas provas de que Augusto queria sim dar cabo da vida do Jerônimo. Marina vai falar pro padre então porque ele não foi na polícia para denunciar o Augusto, pois ele é um bandido marginal e que aos poucos ele matará um por um, se ele ficar longe da cadeia. Enquanto isso, o marginal do Augusto fala para ele mesmo que nunca vão descobrir que Jerônimo nunca fugiu com a Marina, pois ele mesmo comprou a passagem aérea para o Jerônimo, para viajar junto com a Marina, e que agora Renata nunca vai perdoar o Jerônimo. O bandido está cantando vitória antes do tempo e nem imagina que Marina vai delatar ele, e que todos já estão desconfiados dele, que ele foi o único culpado pelo sumiço do Jerônimo. Depois, já mais tarde, Renata não vai perder tempo e vai até a casa para falar com a médica. Marina ficará surpresa e pergunta para Renata se ela está bem. A médica e a Renata vão conversar e as duas comentam que as duas foram alvos do Augusto. A médica vai deixar bem claro para Renata que o bandido não presta, pois é marginal e sempre se passou por um bom moço. Na verdade, ele nunca valeu nada. Marina fala para Renata que uma vez Augusto procurou ela para propor uma aliança entre os dois, para destruir a relação da Renata com o Jerônimo. Assim, Renata ficaria livre para ficar com Augusto e Jerônimo ficaria livre para ficar com ela. Renata ficará chocada com tudo que está ouvindo. Marina fala para Renata que ela errou muito, porque Renata nunca acreditou em Jerônimo e que ele sempre soube que Augusto não prestava, mas que mesmo assim Renata sempre seguiu sendo amiguinha do Augusto, mesmo ele sendo o ex dela.
Renata vai se dar de conta o quanto ela errou, pois é muito errado se dar com um ex, e por sinal, um ex-bandido. Renata vai se arrepender amargamente pelas suas atitudes, pois ela não queria ver Jerônimo perto da ex dele, Marina, mas ela poderia ficar junto com o ex dela, Augusto, e por sinal, Augusto causava perigo para todos ali e Marina não, pois Marina jamais queria matar o Jerônimo ou ela, já Augusto mataria sim Jerônimo para ficar com ela. Marina vai explicar para Renata que realmente o dia que ela se veio embora para a capital, Jerônimo foi de atrás dela e que Saul também estava lá, e que tudo passou de um plano do Saul para pensarem que ela e o fazendeiro tinham fugido juntos, só que não. Ela conta que apenas Jerônimo pediu para ela para que ela ficasse, mas que quando ela falou que não ia mais ficar, ele então permitiu que ela se fosse embora com os filhos, mas pediu que ela nunca deixasse ele sem conhecer os bebês. Antônio então e todos vão se prontificar em procurar pelo Jerônimo e vão pagar então o detetive para sair à procura do fazendeiro. Gonçalo fala que pagará o preço que for, mas que ele deve encontrar o Jerônimo vivo ou morto. O detetive fala que como o caso aconteceu lá no interior será mais difícil, pois por lá existem pessoas que mandam lá naquelas terras, principalmente o Augusto, e que todos já conhecem a má fama que ele tem, pois ele já foi acusado várias vezes de matar pessoas. Já Marina vai alertar Renata que se Renata realmente ama Jerônimo, que Renata deve então ficar bem longe do Augusto e esquecer dele para sempre. Assim, Renata poderá ser feliz com o Jerônimo se ele aparecer vivo. Marina fala para Renata que Renata sempre pensava que era boa moça, mas que essa só dela ficar amiguinha do Augusto, que é ex dela. Isso não vai dar certo, pois Jerônimo sempre fica com ciúmes, já que Renata morava com Augusto. Renata ficará louca de vergonha por ter uma atitude assim tão feia. Depois a mocinha vai chegar em casa e todos vão estar ali conversando com o detetive. Renata fala que ele deve encontrar o Jerônimo custe o que custar e que eles pagarão o preço que for. O detetive vai avisar a Renata que nas terras aonde o fazendeiro sumiu, lá quem manda é Augusto, e que todos temem a ele, pois ele é um bandido, e que por sinal ele assassina pessoas sangue frio, mas que nunca ninguém conseguiram provar isso. Renata ficará incrédula com tudo que ela está ouvindo sobre Augusto, pois todos sabiam já que ele não prestava e só ela não queria ver o que estava na sua frente. Ela se culpa por nunca ter dado ouvido ao Jerônimo que agora Augusto pode ter matado ele e ela é a única culpada. O detetive fala para Renata como que aconteceu no dia do sumiço do marido dela e pede então que ela descreva como aconteceu. Renata vai se recordar que chegou o dia do seu casamento e fala que na hora Jerônimo desapareceu, mas que algumas horas antes o marido dela foi visto, junto com a Marina indo para o aeroporto, e que foi o Matias e o Lázaro que viram ele, e que Augusto também estava nessa festa, e que, por sinal, Augusto tentou procurar pelo Jerônimo. O detetive ficará confuso e fala para Renata como assim Augusto estava na festa, se ele é o suspeito. Renata fala que foi ela e o marido dela que convidaram Augusto para o casamento deles. O detetive fala que isso é muito estranho, como que Renata foi convidar o ex dela para ir para o seu casamento, e que também Jerônimo pediu uma coisa dessas, e que provavelmente Augusto se aproveitou que os dois confiavam cegamente nele, e que nunca imaginavam que ele poderia fazer uma maldade assim tão cruel. Renata fala que Jerônimo sempre sabia que Augusto não prestava, mas que ele nunca pensou que o bandido poderia dar cabo da vida dele. Depois Roberta vai chegar então e fala para Renata que se Jerônimo estiver vivo, tudo bem, mas que se ele estiver morto, a única culpada ali é Renata, pois Renata não presta e nunca valeu nada, pois se meteu com o inimigo do Jerônimo, que é Augusto, ficou noiva dele e também morava com ele, e que depois ela voltou com o Jerônimo e nunca desgrudou do Augusto, e que por sinal sempre soube, pois Jerônimo sempre falou para ela que Augusto não prestava e que mesmo assim Renata nunca quis acreditar no marido dela, pois tudo que Jerônimo falava sobre Augusto, Renata nunca confiou, e que agora olha só o que aconteceu. Augusto é o suspeito de mandar matar o Jerônimo.
A mocinha ficará completamente furiosa e manda então a irmã calar a boca. Mas Roberta vai falar umas verdades para Renata e diz que Renata nunca gostava de ver Jerônimo perto da ex dele, Marina, mas que Renata sim podia ficar com o ex dela, Augusto, para cima e para baixo. E por sinal, até levava Augusto para a fazenda do Jerônimo. Nesse momento, então, Gonçalo vai se intrometer e fala para Roberta se acalmar, pois Renata está sofrendo com o sumiço do esposo dela. Mas Roberta fala que ela não tem que ficar então ali pensando na Renata, já que ela é culpada pelo sumiço do marido dela, pois ela mesma se colocou nessa situação, pois Renata vivia para cima e para baixo com Augusto, mesmo sendo casada com o Jerônimo, e que nunca respeitou o marido dela e que agora o que aconteceu com o Jerônimo é tudo culpa da Renata. Nesse momento, Regina fica olhando para Roberta e fala para ela mesma que essa bruxa malvada não pode ser a sua filha. Regina olha bem para Roberta e vai ver o rosto da Josefina e se questiona como que ela pode ser filha dela se até na aparência ela é o xerox da Josefina. Depois, furiosa, Roberta vai ligar para Augusto e conta para ele que todos já descobriram que Marina não fugiu com o Jerônimo e que Augusto é o único suspeito de ter sumido com o Jerônimo do mapa. O homem ficará completamente furioso e fala como isso foi acontecer. E Roberta fala que Marina se aliou com a Renata agora e contou que ela não fugiu com o Jerônimo. E Selena e Adriana vão estar lá visitando a Renata quando a bandida da Roberta vai chegar. Nesse momento, Selena vai enfrentar a ex-amiga e conta que Renata deve se cuidar da Roberta, pois a irmã da Renata é a maior inimiga dela. Roberta manda a ex-amiga se calar e diz que Selena vai se arrepender e muito por tentar delatar ela. E será nesse momento que Selena vai desmascarar a Roberta e conta que a bandida é amante do Augusto e que sempre foi, e que Roberta sempre enganou e traiu a Renata pelas costas. Renata ficará completamente em choque com tudo que ela está ouvindo. Selena ainda vai revelar que Roberta sempre teve ciúmes e inveja de Renata, pois Roberta é muito mais feia que a Renata, pois Roberta se parece um dragão, enquanto Renata é muito linda e por isso Roberta morre de ódio dela. A bandida da Roberta vai surtar e parte para cima da ex-amiga, mas vai levar uns tapas na cara. E Renata pegará a Roberta pelos cabelos e fala que ela vai se arrepender e muito por ter enganado a própria irmã. A marginal, na maior cara dura, vai mentir que foi Augusto quem se apaixonou por ela primeiro. Mas Selena fala que Roberta sempre quer os namorados da Renata e que por isso Renata sempre sofre, pois tem uma inimiga perto dela, e é a própria irmã. A bandida ficará com a cara no chão e não sabe o que dizer. Selena ainda fala que um dia Roberta ia pagar pelas maldades que ela fez para todos. Nesse momento, Roberta parte para cima da Selena, mas vai levar a maior surra da amiga dela, na verdade da ex-amiga. Selena vai arrancar um dente da Roberta a socos, e a bandida vai se arrepender de ter nascido, muito menos de ter sido amiga da Selena. Depois Renata fala que ela dormia na mesma casa com sua maior inimiga e que ela nunca percebeu isso. Mas Adriana fala que Renata se fazia de cega pois estava na cara e todos viam o quanto Roberta odiava Renata e que Roberta seria capaz de matar a irmã a facadas e que Renata nunca quis ver isso e nunca acreditou em tudo que os outros falavam, principalmente o Jerônimo. Renata conta que ela acabou de saber que Roberta é amante do Augusto e que Roberta sempre esteve com Augusto na mesma época em que a Renata era noiva do bandido. Regina vai perceber a cobra venenosa que Roberta é e fala que essa marginal não pode ser a filha dela. Depois Regina junto a Gonçalo diz que Roberta seguiu tudo que a Josefina ensinou para ela. Porém Adriana fala que Roberta poderia escolher assim como Renata fez, pois Renata foi criada também pela Josefina, mas escolheu seguir o caminho do bem. Mas que Roberta não só escolheu o caminho do mal, pois já corre no sangue dela, pois ela puxou a mãe dela, Josefina, uma marginal, e que uma para outra são iguaizinhas, e que Roberta é muito pior do que a própria Josefina, pois ela aprendeu muito mais com a professora dela.
Regina não entende porque Adriana está falando isso. Adriana fala que está na cara que a filha da Regina só pode ser a Renata e não a Roberta. Pois olha só a aparência. Até na aparência, Regina e Renata são muito parecidas. Já Roberta é muito parecida com a Josefina. Não só nas atitudes, mas sim na aparência. Enquanto isso, está uma senhora do povoado ali cuidando de uma pessoa muito machucada, que na verdade é o Jerônimo. Ela mandou chamar pelo Carlos e pelo Lázaro para saber se essa pessoa que ela está cuidando é o homem dono da fazenda que Carlos está procurando. Eles ficarão completamente chocados em ver que é o patrão deles ali que está bem vivo. A mulher revela que ela encontrou esse homem caído no chão e que ela viu quando um carro parou e tinha vários marginais nesse carro e jogaram esse homem do penhasco e que provavelmente queriam matar esse homem a sangue frio. Mas que ela chegou bem na hora, ajudou esse homem e trouxe ele para casa e agora ela estava cuidando dele. Ela fala que ele começa a chamar pela Renata e chama por ela todos os dias, porém que ele não se acorda pois estava com muita febre. Carlos ficará completamente paralisado e fala que isso aí é um milagre, pois tudo que Jerônimo passou ainda está vivo. Carlos então fala para ela que ele conhece sim e que esse homem é seu patrão. Ela conta como que ela viu tudo acontecer e fala que ela viu que era o Augusto que estava no carro junto com os capangas e que ela conhece muito bem a fama desse marginal do Augusto, que quis matar o Jerônimo. Carlos vai falar então com seu patrão e pede que ele se acorde e conta para ele que agora a Renata está grávida e que o fazendeiro deve se recuperar, pois tem um filho para cuidar com a Renata também. Terá 2 filhos com a Marina. E que Jerônimo deve ser muito forte e superar essa, já que ele está vivo até agora. A mulher fala que pelo que Jerônimo chama por Renata, esse é o motivo que ele não se entregou ainda para a morte, pois ele chama por ela dia e noite, mas que ela não consegue fazer com que ele se acorde, pois ele estava queimando em febre. Nesse momento, Renata vai estar em casa muito nervosa, quando ela recebe a ligação do Carlos. Ela vai descobrir que Jerônimo está vivo e que ele nunca abandonou ela. A mocinha ficará muito emocionada e fala que ela está sonhando. Carlos revela que Jerônimo quase morreu, pois pelo jeito tentaram matar ele, mas que ele está ali praticamente em coma, mas que aos poucos está se acordando e chama só por Renata. A mocinha pede que passe um telefone então para o Jerônimo, assim ela pensa em falar com ele, para ver se o fazendeiro vai se acordar. E será isso que Carlos vai fazer. Ele vai colocar então o telefone no ouvido do Jerônimo, para que a mocinha então comece a chamar pelo marido. E não é que vai dar certo. Quando Renata começa a chamar por Jerônimo e revela que eles vão ter um filho, o fazendeiro vai se acordar e será na mesma hora. Renata chora no telefone e fala ao Jerônimo que ela pensava que ele tinha abandonado ela e o bebê que ela espera, pois ela pensava que ele tinha se ido embora com a Marina, mas que agora ela vê o quanto ele ama ela de verdade, pois quase mataram ele a sangue frio. Ele consegue então responder a Renata e fala que Renata é o amor da vida dele e que ele vai lutar para sobreviver, para ficar com ela e com seu filho. Finalmente, agora Renata já sabe que Jerônimo está bem vivo esperando por ela. A mocinha e toda a família então vão comemorar e Regina fala que ela sabia que Jerônimo jamais ia fugir com a Marina e ia deixar a Renata. Carlos vai ligar então para Renata novamente e avisa a mocinha que ele agora nesse momento junto com o Lázaro e com o Jerônimo estão indo para a fazenda bonita e que lá Renata pode se encontrar com eles. Gonçalo ficará feliz da vida em ver que Renata está ali agora contente, pois sabe que não foi abandonada pelo Jerônimo. A mocinha fala que finalmente ela vai ser feliz, pois Jerônimo está bem vivo e está esperando por ela, e que só sobreviveu porque pensa em seguir a vida com ela e com o filho que eles vão ter. Enquanto isso, Roberta vai ligar para o Augusto e revela que Renata já sabe de toda a verdade, que ela e Augusto sempre foram amantes e que Renata ficou completamente furiosa.
Augusto pergunta para Roberta se ela negou isso tudo. Nesse momento, a bandida Roberta vai enganar o Augusto e mente que ela negou tudo, mas que Renata não acreditou nela nem um pouco. O marginal fala que isso era a última coisa que poderia acontecer. Renata descobrir que os dois são amantes, pois agora Renata vai ver que ele não presta mesmo. Mas Roberta fala para ela mesma que Augusto está bem errado se ele pensa que vai ficar com a Renata. Se na verdade ele tem que ficar com ela, isso sim, e Renata deve então apodrecer sozinha como ela queria. Já mais tarde, Adriana e Renata se preparam para saírem para a fazenda, para ir ao encontro do Jerônimo. Mas o que as duas não imaginavam é que Roberta estava na cola delas e avisou Augusto que Renata vai para a fazenda agora se encontrar com o Jerônimo, que foi encontrado vivo, e que Augusto está planejando algo terrível contra a mocinha. Já Jerônimo vai cair em si e se acorda plenamente. Ele conta para o Lázaro e para o Carlos que foi Augusto que quis matar ele a sangue frio, junto com os capangas. Tudo isso para que ele conseguisse ficar com a Renata, já que Augusto é louco da cabeça e sonha que Renata seja a esposa dele. Mas Lázaro conta para o Jerônimo que Renata está sofrendo e muito, pois pensava que tinha sido abandonada pelo Jerônimo, que ele fugiu com a Marina, mas que agora sim a mocinha está feliz e que Augusto nunca vai conseguir colocar a mão em Renata. Jerônimo fala que agora ele está mais forte do que nunca e que ele mesmo dará cabo do Augusto com as próprias mãos. Lázaro fala que o patrão não precisa agora se preocupar com isso, pois Augusto vai para a cadeia. Já mais tarde, Augusto vai aparecer num barco, onde será o esconderijo, pois ele pensa em sequestrar a Renata e fazer daquele barco a casa dele com ela, e assim pensa em levar a mocinha para sempre, e assim ela vai ser então a esposa dele de uma vez por todas. Depois Renata então vai ligar para o Carlos e avisa que ela já está chegando na fazenda e que está louca para ver o Jerônimo, e pergunta aonde é essa casa que ele está sendo cuidado, pois ela pensou melhor e disse que queria ir para essa casa onde está o Jerônimo e que não quer esperar para encontrar o seu esposo só na fazenda. Mas Carlos fala para Renata que é uma oca, um lugar bem isolado onde está o Jerônimo, e manda a mocinha seguir então adiante para a fazenda, que lá logo ela vai se encontrar com o Jerônimo. Mas o que ninguém imaginava é que nesse momento Renata ia ser sequestrada pelo Augusto, pois o marginal mandou os capangas dele parar o carro no meio do caminho, e assim Renata será pega de surpresa. A mocinha então será levada à força e vão acabar dopando ela. Renata vai desmaiar e assim ela será sequestrada então pelo Augusto. A mocinha se acorda e percebe que está sem roupa, e Augusto também. Ela vai surtar e pergunta o que aconteceu ali, o que Augusto está fazendo com ela. Augusto assume que ele levou Renata ali desmaiada, pois ele sabe o quanto ela ama ele, mas que só assim ele poderia ter o momento maravilhoso que ele teve com a mocinha. Renata ficará furiosa e vai se vestir e fala que ela vai embora agora mesmo. Mas o bandido não vai permitir e bate na cara da mocinha. Ele fala que agora ela é dele e ficará onde ele quiser. O marginal fala que espera por Renata para jantarem juntos e diz que se ela tentar fugir, ela vai se dar muito mal. Depois Renata vai chorar e faz uma oração, pois Jerônimo agora deve estar confuso e não sabe aonde ela está, pois eles iam para a fazenda para o casamento da Karina, e agora Jerônimo nem sabe que ela está ali com Augusto. Enquanto isso, Augusto bebe e fala que à tarde o que ele teve com a Renata foi muito melhor do que as noites que ele teve com a Roberta, e que Renata mais tarde será toda dele novamente, e que agora Jerônimo nunca mais vai querer saber da Renata, já que ela agora dormiu com Augusto e vai ter um filho dele provavelmente. Depois, já mais tarde, depois que Augusto se aproveitou e dormiu toda a tarde com a Renata, a mocinha veste um vestido que o bandido obrigou ela a vestir, e o bandido avisa ela que eles estão num barco e que ele vai levar ela para bem longe do Jerônimo. Mas o que Augusto não imaginava
é que Jerônimo está indo de atrás da Renata junto com o Matias num barquinho. Ele fala que vai salvar a Renata, custe o que custar. O fazendeiro consegue invadir o barco sem que Augusto perceba. Jerônimo vai atacar então o marginal com um espeto de churrasco. Mas Augusto fala que ele matará Jerônimo, e os dois então começarão a lutar. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo ia atacar ele com toda a sua raiva, e Augusto seria atingido gravemente. Finalmente, Jerônimo vai conseguir salvar a Renata das garras do Augusto. O bandido vai cair no chão ferido gravemente. Depois a mocinha fala que passou horrores nas mãos do Augusto. E Jerônimo fala que agora o infeliz está entre a vida e a morte, e que ele nunca mais voltará a tocar na Renata. Já no outro dia, Inês conversa com a Regina e comenta que ela não consegue acreditar que Roberta seja filha da Regina, pois até nas fotos de quando as meninas eram pequenas, Renata se parecia muito com a Regina e Roberta se parece muito com a Josefina. Regina ficará confusa e conta para Inês que Jerônimo falou para ela abrir os olhos com a Roberta e que ele garantiu que viu Roberta de papo com a Josefina num café e que a Josefina estava disfarçada, mas que ele reconheceu a bandida. Inês fala que só Regina mesmo para não ver o que está mais claro e que todos já perceberam que Roberta não pode ser a filha dela, pois é tão marginal feita a bandida da Josefina, que é a mãe da Roberta. Depois Inês se vai embora e recebe a ligação do marido. Ela ficará sabendo que o investigador descobriu que Roberta realmente não é filha da Regina e que a bandida está enganando a todos. Inês fica sabendo que as digitais da Roberta não são as mesmas da filha da Regina e que, portanto, deve ser a Renata, filha roubada da Regina. Já mais tarde, o homem vai deixar a Regina um pouco nervosa quando ele conta que ele mandou um investigador investigar as digitais da Roberta para compararem com as digitais da filha roubada da Regina. E o que ele descobriu é algo muito sério. Isidro revela que as digitais da filha roubada de Regina não é a mesma digital da Roberta e que, portanto, Roberta não pode ser a filha da Regina e que Regina está sendo enganada por Roberta. Regina ficará completamente paralisada. Inês fala para Regina que ela sabia que Roberta não poderia ser filha dela e que provavelmente Regina foi enganada. Mas Regina ainda fala que ela mesma realizou os testes de DNA. Porém, Isidro garante que Regina não foi pessoalmente no laboratório com Roberta e com a Renata, e que é bem certo que a Josefina trocou as provas que ela entregou para Regina. A mulher ficará emocionada e começará a chorar e fala que o sangue falou mais alto, pois desde a primeira vez que ela conheceu a Renata, ela sentiu um amor enorme. Já por Roberta, ela nunca sentiu nada. Apenas agora quis se acostumar com ela, pois pensava que ela era sua filha. Regina está chorando muito e fala para Inês que era tudo que ela precisava ter uma filha assim como a Renata. Uma moça boa de coração, bem diferente da Josefina, e que Roberta se parece muito com a Josefina, é claro, porque é filha dela. E depois que Isidro comparou então as digitais da Renata com as digitais da filha roubada de Regina, ficou provado que Renata é a filha da Regina verdadeira, a menina que há 24 anos ela estava procurando.